Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e lhe rogaram por ela. Inclinando-se Jesus para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, os servia. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhe traziam. Então Jesus, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que Jesus era o Cristo. A cura de um paralítico. Aconteceu que, um daqueles dias, estava Jesus ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com Jesus para curar. Eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. Estes procuravam fazê-lo entrar para pôr diante de Jesus. E não achando por onde o colocasse, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas abaixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo Jesus a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: Que razoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: Os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, poder para perdoar pecados, disse Jesus ao paralítico: A ti te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então, levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. A cura do cego do centurião. E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou Jesus em Cafarnaum. O servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando ouviu falar de Jesus, lhe enviou uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando eles juntos de Jesus, lhe rogaram muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou o templo. Foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, Jesus lhe enviou o centurião, uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo, mas diz somente uma palavra, e o meu criado ficará curado, porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, tenho soldados sobre o meu poder. Digo a este: vai, e ele vai; a outro: vem, e ele vem; e ao meu servo: faz isto, e ele faz. Ouvindo Jesus isto, admirou-se dele. Então, voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel encontrei tanta fé. Voltando para casa, os que foram enviados acharam curado o servo enfermo.
E aconteceu que, quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Eis que chegou um homem, de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Este se prostrou aos pés de Jesus, lhe rogou que entrasse em sua casa, porque ele tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Indo Jesus, apertava a multidão, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue já havia 12 anos e gastou com os médicos todos os seus afazeres, e por nenhum ela pôde ser curada. Chegando por detrás de Jesus, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de seu sangue. Disse-lhe Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e perguntas quem te tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se perante Jesus, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe tinha tocado e como logo ficou curada. Jesus lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. E estando Jesus ainda falando, chegou um dos principais da sinagoga, dizendo: A tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente, e ela será salva. Entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e João, e também ao pai e à mãe da menina. Todos choravam, pranteavam, e Jesus disse: Não choreis, não está morta, mas está dormindo. Mas riram-se de Jesus, sabendo que a menina estava morta. Mas Jesus, pondo todos fora e pegando-lhe na mão da menina, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. Então Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados. Porém, Jesus lhe mandou que a ninguém dissesse o que havia acontecido. Aconteceu no dia seguinte que, descendo Jesus do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, gritou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma, de repente clama e o despedaça até espumar, só o larga depois de o ter quebrantado. Eu roguei aos teus discípulos que o expulsasse, mas não puderam. Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco? E vos sofrereis? Me trazei aqui o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade e o poder de Deus sobre as doenças, as enfermidades e todo o mal. E maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. E ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava encurvada, não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela. Logo se endireitou e glorificava a Deus. Então, tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignando, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é misto trabalhar. Destes, pois, vinde para ser curados, mas não no dia de sábado. Lhe respondeu, porém, Jesus, o Senhor, e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, ou o jumento, e não o leva a beber água, e não convinha soltar esta da prisão no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos
Satanás tinha presa? Aconteceu no sábado também que, entrando Jesus em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, ele o estava espiando. E eis que estava ali, diante de Jesus, um certo homem hidrópico. Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, o curou e despediu. Respondeu-lhe e disse: qual será de vós? O que, caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi, o não tirais? Nada lhe podiam replicar sobre estas coisas. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhia os primeiros assentos.